Obrigado pela sua audiência. Está começando o programa Em Discussão Saúde. Hoje vamos falar sobre hábitos alimentares e suas consequências para o corpo e a mente. Você sabe o que são crenças limitantes que dificultam o seu emagrecimento? Síndrome metabólica. Muitos têm e nem sabem. De que maneira a alimentação pode interferir em nossa espiritualidade? E para que você possa degustar todos esses assuntos muito interessantes, contamos com um time de primeira. Dr. Bruno Bindi, médico cirurgião do aparelho digestivo e membro da equipe de transplante hepático do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Leonardo Lourenço, médico neurocirurgião formado pelo Hospital das Clínicas da USP. E a doutora Mônica Sinforoso, nutricionista e terapeuta holística. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. E eu não poderia começar falando sobre esse tema tão importante ou sobre esses assuntos tão importantes sem citar uma fonte aqui do IBGE em relação à obesidade. As pesquisas indicam que há cerca de 17 milhões de obesos no Brasil, que representa quase 10% da população, doutor Bruno. Isto é um fator muito preocupante, pouco preocupante ou médio? Realmente é um fator muito preocupante, né? A obesidade tem crescido muito no Brasil. Bastante reflexo também dos Estados Unidos, também que começou essa onda de obesidade. E principalmente relacionado aos maus hábitos alimentares, né? A gente sabe que a obesidade ela vem aumentando cada vez mais, principalmente se você levar em consideração como é que antigamente na pré-história, no começo das civilizações, o homem ele caçava e ia atrás do alimento, né? Então o homem ele se movimentava, tinha um certo fazia atividades para buscar o alimento, né? E com a evolução da industrialização, tecnologias e tudo mais, o homem não precisa mais buscar o alimento, né? O alimento chega até você. Isso é um fator importante para também colaborar com a obesidade. Porque a obesidade não está sozinha, só na má alimentação. Ela vai estar associada também à falta de atividade física. Então, hoje, você tem a facilidade de ter um alimento, qualquer tipo de alimento, você tem acesso a isso. E, obviamente, você vai querer sempre aquilo que é mais fácil. Vide aí os fast foods, né? McDonald's, desculpe os nomes, né? Eu vou falar os nomes, mas os junk foods, que você tem uma alimentação inadequada, é fácil, né? Em 10 minutos você está comendo e muitas das vezes essa alimentação não é adequada, não é saudável e fora tudo isso você também não exerce atividade física. Então isso tudo colabora para você ter a obesidade. E como consequência da obesidade você vai ter outras inúmeras doenças que são causadas pela obesidade, né? Que são os problemas cardiológicos também e outros problemas mais que podem estar associados a isso. E eu acho que a doutora Mônica também pode comentar muito sobre isso, como nutricionista. Ela deve ter bastante casos de obesidade com outras doenças associadas também, que ela tem procurado cuidar dessa mudança de hábito, né? Então, na verdade, um dos outros fatores importantes também que eu vejo da obesidade um pouco mais cultural e educacional. Então, você come aquilo que a sua família te dava, aquilo que o seu pai e sua mãe colocaram dentro de casa. Isso se torna um hábito e você vive a vida inteira comendo as mesmas coisas e você não desperta a consciência e a mente para avaliar. Será que isso que eu estou comendo faz bem para o meu corpo? Será que isso que eu estou comendo faz bem para a minha saúde? Então você fica naquele automático e não desperta para isso. E quando é que a gente desperta? Muitas vezes, né, doutor Leonardo, que a gente sempre conversou sobre isso. A gente desperta quando alguma manifestação física sua, né, a saúde, né, deteriora e você tem uma manifestação física. E muitas vezes essa manifestação física que gera dor, né, gera algum tipo de sofrimento, e aí você fala, caramba, por que eu estou passando por isso agora, né? Será que é só o estresse do dia a dia ou a alimentação? E a alimentação sempre fica por último. Né? A gente nunca olha para a alimentação como ela fosse um componente importante da sua saúde. Então, acho que muito do que a gente vê hoje é falta de ter consciência daquilo que a gente come. Posso dar um exemplo para você que claro. Com certeza já passou por isso, Marcos. Você vai lá, você tem o seu horário de almoço, aquela 1 hora de almoço, que muitas vezes se transforma em 15 minutos.
E a pessoa, muitas vezes, ela vai num restaurante ou num fest e tal, ela come em pé, come rápido, nem vê o que está comendo, engole a comida ou fica no WhatsApp, enquanto come, fica no WhatsApp, come qualquer coisa, não olhou para o que está comendo, não pensou no que comeu. E se você perguntar para a pessoa no dia seguinte o que ela comeu no almoço, ela não sabe o que ela comeu no almoço. Então as pessoas estão nesse automático, né? E muitas vezes os alimentos que elas ingerem não é o adequado. Então eu falo que o alimento não é um alimento que é somente para suprir os prazeres, né? O alimento é para você alimentar as células, é um alimento para você nutrir o seu organismo. E hoje, se você analisar, e depois a Mônica pode até me corrigir, 10% do que você come é utilizado para nutrição celular do que você come. A alimentação hoje em dia, o resto, tudo que você ingere, não é utilizado para a alimentação das suas células. Então, isso faz mal para as células, então. Exatamente, também. Esse o recado que você está mandando diretamente. Você sobrecarrega, né? Sim. Os funcionamentos do seu organismo com alimentos que vão intoxicar. Porque tudo que você ingere gera uma reação química. Alimento, medicamento, tudo isso gera uma reação química no seu corpo. Uma reação química positiva ou uma reação química negativa, de acordo com aquilo que você ingeriu. E cada um reage de um jeito. Um alimento pode ser positivo para uma pessoa, para outra pode ser negativo. Cada ser humano é de uma forma, né? Agora, existem alimentos que a gente sabe que provocam reações negativas para as pessoas, em sua grande maioria. Excesso de açúcares, né? A gente sabe que isso gera reações negativas. Então, assim, é extremamente importante ter a consciência, primeiro de tudo, por que você está comendo, o que você está comendo e se isso faz bem para você ou não. Isso é importante. E hoje você tem várias fontes de informações, algumas, obviamente, não são tão confiáveis, mas na própria internet você tem acesso a isso. Mas nada descarta um bom profissional que pode te orientar, né? Depois a doutora Mônica até vai comentar com a gente que a gente tem dietas que são direcionadas, são particularizadas. Cada ser humano é um ser humano, você não é igual a mim. Eu não sou igual a Mônica. Então, como é que você vai fazer uma dieta padrão para um pool de 10, 15 pessoas a mesma dieta? Não é assim, não existe. É individualizado. As pessoas, muita gente não entende isso, né? É individualizado, porque cada ser humano tem a sua particularidade. É mais ou menos por aí. Doutora, eu queria saber da senhora o seguinte, o que nós estamos comendo em meio a esse mundo globalizado de hoje? É difícil, né? Hoje em dia a gente se consome muito produtos ultraprocessados. O dia a dia, o estresse, a correria, né, das famílias, a falta de tempo, tanto do homem quanto da mulher, enfim. Ninguém tem tempo mais para preparar uma refeição, uma dieta, e aí acaba optando por uma alimentação pronta. E essas alimentações, né, esses produtos, eu não vou dizer que é alimento, eu vou falar de produto. Esses produtos alimentícios, a gente acaba encontrando muito fácil nos mercados, né? E a gente acaba comprando, estocando no nosso congelador. E no momento de falta de tempo, a primeira opção é o congelado. Então, o que acontece? Hoje as pessoas estão chegando, elas estão na obesidade porque elas não se alimentam com comida de verdade, tá? As pessoas acabam, como o Dr. Bruno falou, acabam consumindo o seu próprio alimento sem pensar. Compram alimento sem pensar, buscam informações nas mídias, na internet, achando que serve para elas. E não é. A nutrição, ela é sim individualizada. Eu não posso tratar um paciente da mesma forma que eu trato um outro paciente. Então, cada um tem suas questões emocionais, cada um tem um problema diferenciado. Hoje em dia a gente tem a obesidade, e a obesidade ela não vem sozinha, ela vem com um problema gastrointestinal, isso é um fato. Pacientes com obesidade, sobrepeso, eles devem ser cuidados nessa parte gastro, é a primeira coisa que deve ser feita, porque se você se alimenta de alimentos bons,
mas você não tem essa absorção adequada desses nutrientes, fica muito difícil de você nutrir as células. Então, quando a gente fala em nutrição, a gente fala de nutrição celular. Hoje em dia você tem os alimentos funcionais que dão esse benefício, né? A gente tem aí, por exemplo, a curcuma. Curcuma é um alimento super estudado. Ele previne contra câncer, tumores, inflamações. Ele age como antioxidante. Então, é um alimento que pode ser utilizado? Sim, pode ser utilizado. Mas não é por qualquer ser humano. Não, mas eu digo, esse né? Esse é. Lógico que em quantidades ele pode causar um desconforto intestinal, né? Nós já estamos falando de alimentação holística, é isso? Não, funcional. Funcional. E alimentação holística, onde que ela entra nesse processo? Olha, eu como terapeuta e nutricionista, eu vou falar para você como eu encaro essa alimentação holística, tá bom? O indivíduo, ele não pode ser estudado só por como é que a gente pode dizer? Por um foco, tá? A gente tem que ver ele como um todo. Então, não é uma parte só, ele é o todo, né? Então, são várias partes. Então, quando a gente fala alimentação holística, a gente está falando da alimentação emocional, a gente está falando da alimentação física, a gente está falando da alimentação espiritual. Então, é um conjunto. Eu diria que nenhum de nós, né? A gente não vive sem a parte espiritual, não vive sem a parte de uma alimentação adequada, saudável. A gente não vive sem um equilíbrio emocional. Então, a gente tem que ter um alicerce para viver. De que maneira a alimentação influencia no aspecto de religiosidade espiritual? Então, existem muitas religiões, muitas práticas meditativas que pedem um jejum ou então uma alimentação muito leve, que é uma forma de você se reconectar, né, com o seu eu superior. Então, não adianta a gente ingerir, vamos supor, uma carne vermelha. É uma carne muito pesada, de digestão difícil, né? Tem todo um processo aí que os veganos, né, vegetarianos, né, levantam uma bandeira, e a gente sabe disso. Eu mesma já tive a oportunidade de ver uma série de documentários e realmente é muito cruel, né, que se faz com os animais. E a gente começa a questionar. Hoje em dia as pessoas estão questionando mais o consumo dessa carne. Então imagine, você que entra num processo de meditação, que você tem um processo dentro da sua religião, dentro da espiritualidade, enfim. Você se alimentar de alimentos pesados, que sofreram por alguma carga, alguma energia pesada, fica muito difícil de você se conectar. Então, o teu corpo tem que estar em equilíbrio. A sua mente tem que estar em equilíbrio. A sua emoção tem que estar em equilíbrio. E o alimento também, para que você consiga se reconectar. Doutor, qual é a sua visão em relação a esse pensamento importante? Mente, corpo e também alimentação. Mente, corpo e espírito. Né? Eu vou aproveitar então agora para puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu vou tirar um pouco o foco do alimento e do estômago propriamente dito e tentar puxar, incitá-los a pensar sobre outro aspecto. Então, assim, em termos práticos, claro, o alimento é importante, mas em geral o alimento para entrar na gente, ele em geral tem que ser pego com a mão, e essa mão é movida por um cérebro que é movido por um pensamento que tem atrás dele. Ótimo. Então, assim, veja, quais são as 4 formas que uma pessoa basicamente tem normalmente para conseguir, na prática, emagrecer ou cuidar da obesidade? Então, ou ela faz uma dieta bem rígida, rigorosa e regrada, ou ela faz uma atividade física também coordenada, controlada e regular, ou ela toma remédios para inibir o apetite ou para acelerar
tentar acelerar o metabolismo e queimar mais energia, ou ela pode, por exemplo, fazer um procedimento cirúrgico, como aqueles que reduzem o estômago para conseguir emagrecer. Mas veja você, se eu paro de fazer a dieta rigorosa, eu volto a engordar. Eu posso correr uma maratona por dia, mas se eu parar a atividade física, eu vou voltar a engordar. Eu posso tomar todos os remédios do mundo, mas se eu parar de tomar os remédios, eu volto a engordar. E não tem cirurgia bariátrica que resista à bisnaga de leite condensado. Pois é. Então, assim, não é que esses 4 mecanismos não sejam importantes. Todos podem ser ferramentas úteis em determinados contextos. Mas a minha ideia aqui é tentar chamar atenção para uma coisa que está subjacente, atrás dessas outras coisas, que é o pensamento, que é a nossa mente e como ela pode influenciar como a gente se alimenta de forma, às vezes, inadequada para chegar a pesar. E aí eu vou usar o meu exemplo pessoal, que eu já pesei 190 quilos. Pode acreditar ou não? O dobro de mim mesmo. O dobro de mim mesmo. Parabéns. Então, assim, eu não caberia nessa cadeira aqui que tem braço. Vocês teriam que me arrumar outra se fosse há 7 anos atrás. 2010 eu pesava 190 quilos. E ele não fez nenhuma cirurgia, nem bariátrica, nenhuma cirurgia. Né? Então, assim, e eu fui programado para ser gordo. Porque a minha obesidade começou mais ou menos uns 100 anos antes de eu nascer. Veja você. A minha obesidade começou com os meus bisavós e com meus avós na Europa, na época da guerra e da fome. Então, assim, num ambiente de escassez extrema, em que não existe alimento disponível para todo mundo, cria-se um paradigma de pensamento mental em que o desperdício é uma das piores atrocidades que qualquer ser humano pode cometer. A crença. Então, não se pode desperdiçar nada. Então, uma crença que entra e fica arraigada no pensamento daquelas pessoas por uma época de privação, fome e escassez. Mas veja você, esse pensamento, muitas vezes que se entranha no nosso inconsciente, ele vai passando de geração a geração, geração a geração, geração a geração, até chegar em mim mesmo. Só que hoje eu vivo num ambiente que é o oposto daqueles em que esse pensamento foi criado. Um ambiente de extrema abundância e disponibilidade. Eu estalo o dedo, vem agora alguém me trazer uma bolacha, um café, um hambúrguer, a hora que eu quiser. Eu ligo 3 horas da manhã num delivery e tenho uma pizza em casa. Só que esse pensamento não foi desarmado na minha cabeça. Então o que acontece? Eu nasci pesando quase 5 quilos, uma aberração. Geneticamente programado para ser gordo. Gosto de comer. Sim. Tenho prazer em comer. Fui engordando até pesar 190 quilos. E vou te falar, tentei todas as dietas, fiz todas as atividades físicas e nada resolvia. Até que um dia eu acordei sufocado, falta de ar, 190 quilos, uma sensação de morte iminente. Eu falei, estou ferrado. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu sou cirurgião. Sim. E eu estava inclinado a operar, mas uma intuição me falou para segurar e tentar uma outra alternativa antes de ir para o extremo de uma cirurgia de redução do estômago. Então, 2010, quando eu pesava 190 quilos, eu decidi, da noite para o dia, eu resolvi tentar lidar de fato com o problema, pensando comigo mesmo, usando uma forma sincera e honesta de lidar com o problema. Eu sabia que eu não queria operar, eu não gostava de fazer atividade física, eu não queria tomar remédio. E as dietas todas, do abacaxi, dos pontos, mediterrâneo, das proteínas, tentei todas e nenhuma funciona de fato para mim. Só sobrava 2 coisas, mexer na quantidade ou na qualidade do que eu comia. Qualidade, deixar de comer fritura, doce, essas coisas para mim é
surreal. Eu não ia conseguir fazer isso. Então só sobrou uma coisa, mexer na quantidade. Tá. Então, dia 8 de dezembro de 2010, eu resolvi começar a comer tudo rigorosamente pela metade. Comecei a comer tudo pela metade. Ia deixando metade no prato. Então eu ia no fast food, estava acostumado a comer 3 hambúrgueres, eu comprava 2, comia um e cortava um pela metade. Era geométrico mesmo o processo. Eu ia na churrascaria, descia todas as carnes que eu estava acostumado e ia deixando metade de cada um. Ia no quilo, montava a montanha de prato, metade de cada coisa. E aí foi dando certo. Eu acabei emagrecendo. Claro, toda mudança de padrão alimentar acaba dando resultado, mas esse deu um resultado definitivo. Eu estou assim agora, nesse exato momento, vindo desse processo. E o que isso me ensinou teve 2 lições importantes relacionadas ao pensamento que essa história pessoal me traz. O desperdício visual, eu deixar a comida visualmente desperdiçada no prato, foi instintiva, inconscientemente, me libertando da culpa primitiva pelo desperdício. Então, eu consegui, através de como que se fosse um ritual de lidar com a comida diariamente, me desapegando daquela culpa que vem lá dos meus ancestrais pelo desperdício. E o segundo fator importante, quando eu comecei a fazer isso, eu não me coloquei nenhum objetivo, nenhuma meta concreta. Eu não falei para mim mesmo, quero estar com 150 quilos daqui a 6 meses, eu quero caber nessa calça. Não. Eu deixei em aberto o processo. Eu me preocupei em fazer, nesse exato momento, agora, o que é melhor que eu posso fazer para lidar com essa situação. E essa questão de meta, ter um objetivo muito cristalizado na cabeça, é uma coisa muito temerária. Porque quando você tem uma meta, um objetivo muito cristalizado na sua cabeça, você fica com o seu pensamento tão ligado naquela imagem, naquela meta, que você fica vítima de 2 circunstâncias nocivas. Uma delas, se eu não atinjo a meta no grau ou no prazo que eu me pus, eu me frustro. Ou o que é pior, mesmo que eu atinja essa meta, esse objetivo, aquele castelo mental que ficou me tomando grande parte do meu cérebro pode desabar e eu volto a engordar. Ou aquele objetivo perde o sentido e eu fico meio perdido. Então, fazer o melhor possível naquele momento e me desapegar da culpa foram as 2 grandes chaves que me ajudaram a me curar da obesidade de uma forma não convencional, por assim dizer. E aí que eu quero... Por isso que eu usei meu exemplo pessoal, para ver o que tem de modelo mental que pode nos afetar diretamente em termos alimentares e como isso pode danificar a nossa saúde na obesidade, por exemplo. Isso é um exemplo bem claro, né? Bem importante de crenças limitantes. Né? Mas eu acho que nós falamos também sobre aquilo que nós estávamos conversando, que era sobre o mindset, né? Que é uma configuração da mente. Acho que tem muito disso nesse teu processo muito particular. Sim. Qual a importância desse fator da configuração da mente em relação à alimentação? É fundamental. Veja você... para dar um exemplo de como o modelo mental é tão importante na nossa prática alimentar, eu vou citar um exemplo. Eu estou lá com 190 quilos e eu me olho no espelho e falo, não estou tão mal assim. Eu tenho uma sensação que eu não estou tão gordo quanto eu imagino. A gente chama isso, o nome técnico disso chama-se... deturpação da imagem corporal, uma deformação da imagem corporal. E que acontece, por exemplo, em quem tem anorexia nervosa, que é um transtorno alimentar de raiz psiquiátrica e emocional, em que o indivíduo, mesmo estando caquético, esquálido, ele não quer se alimentar porque ele se olha no espelho e ele não se vê esquelético daquele jeito. Então a nossa própria mente muitas vezes nos sabota, criando uma ilusão mental que dificulta cada vez mais
a gente ir por um caminho mais saudável. E se você não desarmar, então, essa raiz desse modelo mental primordial que aprisiona o seu próprio cérebro nisso, os outros mecanismos vão ser menos eficazes em fazer isso por você, se você não revisitar a si mesmo o que te aprisiona dentro do seu próprio pensamento, o que limita a sua vida, no caso, em termos alimentares. É um pensamento sabotador, de verdade. Com certeza. O primeiro bloco já foi, gente. O papo está muito interessante, está muito gostoso. A gente tem muito mais ainda para discutir no segundo bloco. O rápido intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. De volta com o programa Em Discussão Saúde, hoje abordando sobre uma reeducação alimentar, sobre também simbologias importantes, sobre o que nós ingerimos e também sobre essa questão emocional da alimentação e sobre tudo aquilo que o doutor falou agora, doutor Bruno, no último bloco, em relação a como e de que maneira ele conseguiu emagrecer, sem tomar remédios, sem a cirurgia bariátrica. Queria que você falasse sobre isso, a importância desse processo, já que o senhor é exatamente o cirurgião bariátrico também, né? Faz parte de uma importante equipe. Então, como o Leonardo estava comentando, a gente tem alguns mecanismos que você utiliza para o emagrecimento, né? No caso do Dr. Leonardo, ele não se utilizou da cirurgia bariátrica. Porque a gente, como ser humano, a gente sabe que buscamos sempre o caminho mais curto, né? Então, o caminho mais longo é um caminho mais difícil, um caminho que traz resultado no longo prazo. A gente quer sempre um resultado de curto prazo. Então, o ser humano está sempre naquela correria de querer resolver o problema de maneira rápida. Então, com a vinda da cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica é essa resolução do problema de forma rápida. E não como o Dr. Leonardo, que teve um processo, né, de reeducação, de mudança de crença, de mudança de pensamento, que fez com que ele chegasse no peso que para ele se sente bem. Aí você pergunta para mim, doutor, qual que é o peso ideal? Existem lá os cálculos que se fazem. O peso ideal é aquele peso que você se sente bem. Se você se sente bem, se olha no espelho e está feliz, está tudo certo. Desde que você considere sua alimentação saudável também. Então, a cirurgia bariátrica, se você analisar, ela está tratando o problema, a doença, que é a obesidade. Mas se você olhar o paciente de forma holística, né, como a doutora Mônica falou, o paciente como um ser humano que tem corpo, mente, espírito, emoções, sentimentos, se você faz uma cirurgia bariátrica, você está tirando um pedaço dele, mas não está tratando a mente, o emocional, o espírito. Então eu sou um médico exterminador de doenças, eu não sou um médico que cuida da saúde do ser humano. Né? Então, como um ser humano, tratar ele como você gostaria de ser tratado, se colocar no lugar dele. Então, muitas vezes, você tem que olhar o paciente nessa forma global. Porque eu simplesmente fazer uma cirurgia bariátrica e não cuidar a raiz do problema, a tendência desse paciente é continuar tendo maus hábitos, má alimentação e tudo mais, e vão ter outras doenças que são relacionadas à alimentação. Então, por isso que eu acho importante isso que a doutora Mônica falou, que a abordagem holística do ser humano é olhar ele como um todo, é você trabalhar toda a parte emocional, né? Quando a gente vai falar um pouco de prazer, né? O que o ser humano busca em tudo na vida? É ter prazer o tempo todo. Então, o ser humano quer ter prazer na comida, quer ter prazer no sexo, quer ter prazer com o dinheiro, que o dinheiro pode proporcionar de prazer, né? O que mais que a gente comentou, Leonardo, de prazeres que a gente falou que o ser humano busca? Álcool, drogas, fama, hábitos, medicamentos que trazem falsa ideia de prazer, né? Remédio para dormir, é um prazer de dormir, remédio para melhorar o humor. Então o ser humano busca prazer em todos os sentidos. Só que, a gente já conversou muito sobre isso aí, Leonardo, só que uma soma de prazeres não traz felicidade. Então aí que entra a parte que a gente fala da espiritualidade também. Por quê?
Porque a partir do momento que você, na sua vida toda, você busca prazer através do dinheiro, fama, tudo mais, né? Prazeres somados não traz felicidade. E você chega numa etapa da sua vida que a vida às vezes não faz tanto sentido, né? E aí você começa a buscar a parte da espiritualidade. E por que a espiritualidade está conectada com a alimentação? Você vai perguntar para mim. Não, por causa do prazer que a gente tem falado. E também por quê? Porque a gente sabe, a doutora Mônica comentou, a meditação, muitas vezes ela é mais eficiente. E meditar, na verdade, é você entrar em uma conexão consigo mesmo. E a gente está falando de autoconhecimento, né? E quando você está em jejum, você tem menos bombardeio químico, o seu corpo dá uma pausa. Então é como se fizesse uma pausa. Então aquela história do jejum intermitente, né, que tem muita gente comentando, sim. É como a Mônica também fala, é bom para não tão bom para outros, mas ele meio que dá uma brecada, uma parada, e você consegue ter um pouco mais de menos estímulos químicos que a alimentação te traz. E você consegue ter uma maior conexão com você e com aquilo que você acredita, né? Se você acredita em Deus, na luz divina, cada um tem sua crença. O fato é que eu comprovei isso na minha prática. O fato de eu fazer jejum, de eu não comer tanta carne, porque a medicina Ayurveda fala do prana, né? Da energia dos alimentos, né? Os alimentos têm energia. Então aqueles alimentos que são do solo e buscam a luz têm mais energia do que aqueles alimentos que são puxados para baixo. Se você colocar um pedaço de carne em cima da terra, sim, ela é puxada para baixo pelos micróbios, bactérias e tudo mais. Ela apodrece, tá? Se você coloca uma semente no solo, a semente ela busca a luz. Então, a medicina Ayurveda explica isso. Então, os alimentos que buscam a luz. Então, o alimento tem energia. Nós temos energia, tudo tem energia. E as energias podem ser positivas ou negativas. Então, isso impacta, com certeza, na sua meditação, na sua comunicação com Deus e consigo mesmo. Como que a carne, nós falamos disso no começo do programa, a doutora citou sobre a carne vermelha, já que você citou isso, da alimentação, espiritualismo, como que a carne interfere diretamente em problemas gastros? Assim, a carne, se você for analisar, ela é um alimento que demora a digestão. Tá. Então, assim, a carne demora aí de 70 até 3 dias para fazer a total digestão da carne. Então, a carne, o que tem de grande vantagem da carne? Tem proteína, certo? Proteína, que é o mais importante, né? Só que a digestão dela, para você fazer a digestão, os ácidos gástricos e tal, demora todo esse tempo. E ela, para você fazer a digestão, você exige mais do seu organismo. Então, muitas vezes, aquela sensação depois de um churrasco, que você fica naquela sensação de querer descansar, sonolência. Por que será que a gente tem essa sonolência, né? Por quê? Porque você estimula o seu organismo a trabalhar cada vez mais, produzir as reações químicas para digerir aquilo. Porque a gente exagera naquela digestão. E nós não somos carnívoros, nós somos omnívoros, né? Quem é carnívoro é o animal que só come carne, que vive disso, um leão, uma onça. Nós somos homens, a gente come carne, mas assim, no passado o homem comia carne porque ele buscava se alimentar pela escassez de alimentação. E aí, com o avançar da industrialização, a carne ficou disponível e é um alimento que traz prazer, é gostoso, dá prazer. Sim. Só que a carne, você sabe que tem sangue na carne, tem a energia do animal, tem tudo isso que as pessoas às vezes não têm a consciência de olhar para isso, que é uma coisa importante. Mas na nossa digestão, voltando ao que você falou, se você ingere muita carne, você tem a predisposição de ter um funcionamento gastrointestinal um pouco mais lentificado, né? Então, por exemplo, você tem a tendência, se você ingerir muita carne, a ter o intestino um pouco mais preso. Por quê? Porque a carne no contato na parte intestinal, ela puxa mais, ela perde o líquido e fica com a parte mais sólida, tem tendência às fezes ficarem mais endurecidas, predispondo a quadros de mais obstipação intestinal e tudo mais, né? E acho que basicamente é isso em relação à carne. Outros alimentos? Não, em relação à alimentação, acho que a Mônica pode falar mais sobre eu queria pegar uma carona nisso, né? Eu queria só pegar uma caroninha. Em relação ao problema da carne no intestino tanto tempo, né? A carne ela acaba entrando em estado de putrefação. Sim. E quando ocorre esse estado de putrefação,
ocorre uma formação de toxinas. Cadaverina, putrefina, né? Isso. E aí, lembra que eu falei no começo, a gente comentou sobre a nutrição celular? Sim. Tá. Se o seu intestino, ele é um órgão onde absorve os nutrientes para que as suas células sejam nutridas, se ele está absorvendo as toxinas dessa carne que está putrefata, o que ele está absorvendo? O que a sua célula vai absorver? Sim. Então, é aí que é o problema, né? O excesso, a nutrição fala isso, né? Não pode ter rotina alimentar. Você tem que ter uma variedade para que esse tipo de problema não aconteça. Então, hoje a gente indica, sim, que as pessoas consumam menos carne vermelha, né? Então, você pode estar alternando com frango, com peixe, mas não consumir de segunda a sexta-feira carne Diminuir vermelha. bem, né? Diminuir. Eu acho que as pessoas estão tomando consciência mais nesse Sim. processo, né? Doutora, eu queria falar sobre a energia dos alimentos. O doutor Bruno tocou. O que é energia dos alimentos? Eu acho um assunto palpitante, muito interessante. Eu acho assim, vamos falar dos alimentos funcionais, Sim. tá? Os alimentos funcionais têm fitoquímicos, Tá. substâncias químicas que de alguma forma vão influenciar na saúde das nossas células, ok? Então a gente tem lá os antioxidantes, a gente tem os anti-inflamatórios, né? Como eu citei da curcuma, tá? Então, e isso, como ele acabou de dizer também, tudo que vem da terra e que se acende, né? Que vai em direção à luz, tem uma energia. Hoje você tem vários meios de alimentação. Hoje a gente tem o crudivorismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, o que é? São pessoas que se alimentam de alimentos crus, com uma temperatura no máximo de 48 graus, né? Então, há uma propriedade, há um benefício em relação a essa alimentação também. Isso é bom ou é individual? Eu diria que é individual, Sim. né? Eu acho que todo mundo pode fazer, só que dependendo de caso a caso, né? Se a pessoa tem uma patologia, tem alguns alimentos que não podem ser totalmente crus, né? Sim. Como eu disse em relação, eu não sei se chegou a comentar, mas as brássicas em relação ao hipotiroidismo, né? Vamos supor, um suco de couve com limão e maçã, que todo mundo gosta de fazer e pega na internet, né? Se a pessoa tiver um hipotiroidismo, estiver tomando uma medicação, ela pode estar tirando o efeito dessa medicação. E aí ela vai ter que aumentar a dose dessa medicação. E aí ela não consegue ter um resultado esperado. Então, se é uma pessoa obesa, que tem hipotiroidismo, mas faz o consumo desse suco verde, o que acontece? Pode ter uma dificuldade de emagrecimento, porque não está tirando esse alimento ou colocando ele na hora e no momento certo. Porque até a hora tem para se comer um alimento desse. E o modo de se preparar também. A senhora dizia, a senhora é terapeuta, nutricionista também. Como fazer essa analogia no momento que o paciente chega ao seu consultório? É engraçado, né? Eu trabalhei muitos anos só como terapeuta e hoje eu sou nutricionista. Você tem uma sensibilidade, né? A gente sente no olhar do paciente, na fala, na hora que a gente está fazendo a ficha da anamnese, a gente pergunta, né? Quais são as queixas, as patologias, pelo que a pessoa me apresenta de compulsão alimentar, se é por um álcool, se é por um doce, eu sei que tem algum problema. Porque é justamente isso, as pessoas buscam o prazer em alimentos que trazem esse prazer momentâneo, que é o álcool, que é o doce, que é a farinha refinada, nos salgadinhos, nos bolos. E esse consumo desses alimentos vão trazer o que é um bem-estar. Só que as pessoas têm que entender que esse bem-estar é momentâneo. Que na hora que você termina de consumir esse doce, esse alimento, logo em seguida vai passar esse prazer, você vai querer de novo. E esse processo vai esticando, vai caminhando. E você vai cada vez mais ganhando peso. E onde entra a terapeuta nisso? A terapeuta, na realidade, ela entra nesse assim... processo, né, claro. Hoje em dia, a terapia holística, ela entra
no caso de, vamos supor, hoje a gente tem muito os florais, Tá. né? Parece que agora foi reconhecido, terapia floral, né? O SUS agora parece que está reconhecendo esse tipo de tratamento. A gente tem as meditações, que a meditação ela é super indicada para esse tipo de situação, principalmente em relação à obesidade. A gente tem várias técnicas. No meu caso, eu sou reikiana, eu sou terapeuta floral. Então, assim, quando há uma possibilidade, eu vejo que a pessoa dá abertura, porque não são todas as pessoas que dão Sim. abertura para isso, eu indico sim, né? Então, eu faço esse acompanhamento. Mas isso é só se a pessoa... Seria uma junção com a boa alimentação. Isso, uma boa alimentação. Doutor Leonardo, prazer de comer. Chegar numa churrascaria, comer muita picanha, muita carne. Quer dizer, o prazer de comer não se aplica somente na carne, mas é que nós iniciamos falando da carne vermelha. Tem os benefícios, mas também tem as coisas ruins que nos ocasionam também, né? Seria a simbologia da comida? Qual a sua visão em relação a esse prazer de comer? Isso é um assunto extremamente importante ser tratado, porque o prazer, ele ativa neurotransmissores do nosso cérebro, a serotonina, a dopamina, e ele serve um pouco como um entorpecimento da nossa mente. Ele serve para deixar a gente um pouco, às vezes, letárgico, para não lidar com a raiz oculta que às vezes tem como uma oportunidade para, se a gente puxar o fio da meada, chegar ao modelo mental que nos aprisiona e nos faz agir muitas vezes de forma compulsiva, sem saber por que está fazendo. Então, essa questão do simbolismo do alimento é muito importante. Veja você, há famílias em que a comida é um símbolo levado a um patamar de valor tão alto que você deixar a comida no prato é que nem você está apontando um revólver na cabeça do cozinheiro ou matando uma criança na África. Esse tipo de pensamento familiar, social, entra no inconsciente do indivíduo e cria um mecanismo de compulsão pelo alimento que ele muitas vezes nem percebe que ele está refém disso. Então, por exemplo, uma pessoa que cresce numa família em que às vezes o afeto, o carinho não é fluido, não é muito bem demonstrado de forma com um abraço, com um beijo, com contato físico, por exemplo. E o amor acaba sendo transferido na forma de comida. Então eu não vou, eu tenho dificuldade para abraçar, eu tenho dificuldade para tocar, eu tenho dificuldade para interagir de forma emocionalmente fluida com essas pessoas da minha família, então eu vou substituir esse intercâmbio emocional através, por exemplo, da comida. E a comida acaba sendo, recebendo um valor que não existe para ela. A comida não existe para ser ferramenta de transferência de amor entre as pessoas. A comida é alimento. Ela não serve para substituir como bengalas outras interações entre nós mesmos. Então, há situações que, por exemplo, a obesidade pode simbolicamente ser desenvolvida para representar, por exemplo, no adulto, como este amor está tão ligado na minha mente à comida, eu passo a tentar buscar um carinho, um afeto na comida que eu não tive fluidamente quando eu era criança. Sim. Só que se eu não entender que eu estou preso a esse modelo mental, todas as outras ferramentas vão ficar um pouco deficitárias se esse modelo mental que está enraizado no meu inconsciente não for desprogramado. Isso é muito importante. Então, esse simbolismo da comida, qual o valor que eu estou dando para a comida
é extremamente importante de ser pensado em cada indivíduo. Sem dúvida. Isso se aplica em relação, por exemplo, aos bebês, já ainda como feto, no ventre da mãe, aquilo que a mãe ingeria. De repente uma criança que acabou de nascer, durante alguns meses ela não teve uma mamada adequada, a criança que passou fome na sua infância, como que, eu queria que o senhor fizesse um raio-x, a senhora poderia entrar também sobre isso, né, então, para falar? Começando, em relação à alimentação intrauterina. Intrauterina. Existem casos... Tem muito a ver, né? Tem muito a ver. A criança, isso é um fato, a criança já vai formando seus hábitos alimentares na vida intrauterina. Então, as mães ela já adquire lá. Isso. Então, as mães que têm hábitos saudáveis não vão ter problemas de oferecer um alimento diferenciado para aquela criança. Então, é importante o que a mãe ingere. Já começa. Além disso, aproveitando também as duas, o que o Dr. Leonardo falou, a doutora Mônica falou, a parte emocional. Sim. Né? Quando a gente fala parte emocional, é o que eu vejo muito no consultório. Tá. Né? Então a gente sabe assim, carências, por exemplo, na infância, algum tipo de carência da mãe durante a gestação pode impactar na alimentação da criança? Com certeza. Eu pego muito no consultório, os principais problemas do consultório de gastrointestinal, né, gastroenterologia, dor de estômago, azia, refluxo e má digestão. São as principais queixas. Sim. E muitas vezes eu chego e jogo a pergunta para o paciente, por que você acha que você está assim? Né? Não, mas doutor, mas eu vim aqui para você me dizer o que eu tenho. Não, tudo bem, eu sei, eu estou aqui para te ajudar, mas muito das causas, Marcos, dos problemas gastrointestinais é emocional. Então estresse, ansiedade, nervosismo, toda a parte emocional, se não está bem equilibrada, você manifesta isso com queixas de dor de estômago. E muitas vezes a parte emocional desequilibrada desequilibra a parte alimentar. Porque a alimentação nunca é prioridade na nossa vida. A alimentação sempre fica em segundo plano. Então você fica muito tempo sem comer, porque é mais importante ganhar dinheiro e trabalhar. Você fica muito tempo sem comer, porque é mais importante outras coisas e a alimentação sempre fica de lado. Então, quando tem algum desequilíbrio de cunho emocional, seja de origem familiar, relacionamento, trabalho, impacta no estômago, na sua saúde gastrointestinal. Por exemplo, aquela pessoa que está sempre com medo. Medo, a tendência a pessoa ter intestino preso. Então ela fica com constipação. Que ótimo. E muitas vezes ela acha que é por má alimentação, também por má alimentação, mas o emocional, o medo prende, né? Travado, né? Então fecha. Então ela se fecha. Então é psicossomático isso exatamente. Então, um puxa o outro. E eu converso muito com o Leonardo sobre isso também, com a Mônica. Quando você entra em desequilíbrio, primeiro começa mental e depois se manifesta no seu corpo. Com o quê? Uma dor de estômago. E aí se você buscar a origem do problema, vamos fazer uma endoscopia. Fez uma endoscopia, tem uma gastrite. Legal, dá o remédio para ele para tratar a gastrite. Tá, mas qual é a causa? Sim. É o desequilíbrio emocional. Muitas das vezes é o desequilíbrio emocional. Então, quando a gente fala de holístico é isso, é humanização, é você olhar o paciente integral, é não olhar ele como uma doença, como a gente falou anteriormente. Sim. Então, você trata. Só que assim, o médico vai virar terapeuta, vai virar médico, vai fazer tudo junto, né? Como você está falando. É o que tem que fazer. Acho que essa é um dos caminhos que a gente busca aí, sem como dúvida. Essa integração aí de médico, terapeuta, ouvinte. E às vezes o paciente precisa ser ouvido muitas vezes, não é só você falar assim, toma esse remédio aqui e vai embora. Não. Não é simplesmente é você escutar o paciente, que é o que ele está precisando naquele momento. Doutor, integração é o que não faltou aqui. Espero que realmente o nosso telespectador tenha gostado. Infelizmente nós estamos terminando, mas esse assunto voltaremos aí mais para frente para a gente poder abordar. Suas considerações finais, quiser deixar os contatos da clínica, né, para de repente até para que pacientes, né, as pessoas que estão nos assistindo possam contactá-lo. A gente trabalha junto na clínica São Remo, que fica ali na região na Vila Mascote, perto do aeroporto de Congonhas. A clínica São Remo ela tem todas as especialidades, a gente tem exames e procedimentos. Né? Eu atendo lá como gastroenterologista, prócto e também cirurgião do aparelho digestivo. A Mônica também trabalha com a gente lá, acho que vocês podem complementar alguma coisa disso, né? Então, eu atuo na clínica São Remo como nutricionista.
o meu enfoque no trabalho individualizado. E é isso. Eu acho que a reeducação é o caminho, tá? Reeducação alimentar. Tá bom. Precisando. Muito obrigado. Doutor, suas considerações finais, por gentileza? Eu queria só agradecer, eu acho que foi uma Nós que excelente temos. discussão, um tema bastante relevante. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos, Obrigado. muito obrigado Obrigada. mesmo de verdade. Obrigado. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Espero do fundo do coração que todos tenham gostado bastante desse programa. Do nosso Em Discussão Saúde está chegando. Tenham todos uma ótima noite.